Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo você que nos vê pelas redes sociais. Nesta manhã eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. E a pergunta é: experiências sobrenaturais com Deus. Você lembra quando foi a sua? Olhe para dentro de você, veja uma experiência sobrenatural, aquela que é Deus. Não podia ser ninguém atribuído àquela sua experiência, a não ser que fosse Deus. Todos nós, diariamente, temos experiências com Deus. Quer ver exemplo? Hoje mesmo você teve uma experiência com Deus. Você deitou ontem à noite, e hoje pela manhã acordou, desceu da cama, foi fazer as suas coisas que você tinha que fazer antes de ter esse compromisso de vir ao culto. Essa foi uma experiência com Deus. Você deitou, e você se sentiu cansado, mas Deus te acordou. Deus acordou vocês. Essa foi uma experiência com Deus. Geralmente nós temos essas experiências e muitas vezes temos como normal. É normal. Eu vou deitar e amanhã, quando eu levantar, eu tenho a minha programação, eu vou fazer. Sem você botar uma vírgula nessa história. E essa vírgula é o Senhor, o Deus dos exércitos, que te fez acordar. E se nós tivéssemos condição de olhar esse mundo, aí de uma forma geral, como nós vemos pela televisão, pelos aparelhos, celular, essas coisas, se nós tivéssemos condição de olhar esse mundo, muita gente não acordou. Muita gente agora está fazendo a sua passagem. E ela, como você, se deitou à noite, foi dormir na intenção de ter toda uma programação ao longo do dia. Amém? Glória a Deus. Então nessa manhã nós vamos, através da palavra de Deus, tentar aumentar o nosso discernimento e nosso entendimento acerca dessas coisas. E ver o que está faltando para nós entendermos o que Deus quer falar conosco através dessa palavra. Eu acho que essa semana ou semana passada, eu acho que fiz um post que eu achei super interessante. Olha só que experiência tremenda. Chega no hospital uma família trazendo uma criança. Aquela criança estava em estado desesperador. Olha que coisa tremenda. Ela estava num estado desesperador. E chegando lá, os médicos fizeram tudo o que era possível se fazer. Tentaram, até como quando não tinha mais o que se fazer. E aí, os médicos que estavam fazendo o processo largaram mão, deixaram na mão dos enfermeiros para continuar o serviço e foram lá para fazer o atestado de óbito. Veja, não foi o enfermeiro nem o assistente, foi o médico que estava cuidando daquilo, saiu para fazer o atestado de óbito. E aí daqui a pouco vai alguém lá, olha, volta lá que está batendo lá, voltou de novo os aparelhos. E aí essa médica muito emocionada, não era cristã, muito emocionada, ela deu esse testemunho: Deus existe, Deus foi com essa criança, Deus teve com essa criança uma experiência sobrenatural. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Isso é digno de nós pararmos e olharmos e dizer o seguinte: Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
E eu digo, vocês podem passar por essa situação, e esse mesmo Deus que ressuscitou essa menina, Ele pode trazer solução para o seu caso. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém. Aí tem um detalhe importante para nós aqui, que somos conhecedores e estamos conhecendo a palavra de Deus, e é desse povo que eu quero falar nesta manhã. Existe um perfil e bem como também condições para se alcançar a Deus, um favor como esse, ou a maior da nossa intenção. Qual que é a maior da nossa intenção? Herdar o reino de Deus, amém? Quantos aqui querem herdar o reino de Deus? Amém. Então essa é a nossa maior intenção. Mas tem um perfil para nós. Existem condições como homens e mulheres de Deus que nós temos que ter para alcançar esse reino, amém? E nesta manhã eu quero destacar 3 condições. Existem muitas. Mas eu quero destacar 3 condições nesta manhã para que nós possamos alcançar esse reino e essa experiência tão grande com Deus. A primeira, sem fé é impossível você alcançar isso. Hebreus capítulo 11, verso 6, olha só o que diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Repita comigo, creia. Creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que buscam. Ou seja, Ele no final vai nos presentear com tal grande presente, que é o nós alcançarmos o reino de Deus. A segunda coisa, sem buscá-lo também é impossível. Mateus capítulo 6, verso 33. Olha o que diz lá: Mas sem buscar Ele, nós não vamos alcançar o reino de Deus. Deus sabe que nós precisamos de emprego, Deus sabe que nós precisamos nos alimentar, Deus sabe que nós precisamos um teto para enquanto nós estivermos aqui, nós caminharmos. Mas busca primeiro Ele. Tudo isso Ele vai te acrescentar. Tudo isso é o galardão que Ele há de nos dar, amém? E terceiro, sem esforço. Sem esforço é impossível alcançar esse reino. Mateus capítulo 11, verso 12, olha só o que diz: E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela se apoderam deles. Irmão, se você não se esforçar, ficar sentado, deitado, esperando o reino de Deus, ele não vai chegar. Você tem que se esforçar. Está aí o exemplo, né? Nós temos inúmeras condições de ver o culto, mas você se esforçou, você está aqui. Eu não estou aqui dizendo quem não está aqui é que não se esforçou e não quis vir. Não, quem está aqui, quem não está aqui realmente deve ter tido lá suas razões. Deus o sabe, eu não. Mas vocês se esforçaram, vocês estão aqui. Tampouco não alcançaremos o reino de Deus, aí sim, sem uma relação bem próxima e sobrenatural com o dono do reino. Quem é o dono do reino? Quem é o dono do reino? Gente, bota a força aí. Amém? Será que podemos nos considerar próximos a Deus? É uma pergunta que você vai fazer e eu vou fazer a mim mesmo. Será que eu posso me considerar próximo a Deus para conseguir alcançar o reino? Amém. O céu, e isso tem que ficar bem claro na nossa mente, amém? Isso que eu vou falar é sério. Eu também me choquei, irmão, me perdoe. O céu, ele não é uma colônia de férias para que queremos ir para lá para descansar eternamente.
Vou repetir. O céu não é uma colônia de férias, para onde ao final da vida você cansado, velho, doente, vai para lá para descansar eternamente. Nós vamos ter um corpo glorificado e lá outras atribuições nos será dado. O trabalho não para, viu? E se está pensando que o céu não está bom, o inferno é pior. Amém? O inferno você não trabalha, você sofre. Eu prefiro trabalhar. Amém? Dentro dessa palavra da manhã, experiências com Deus, eu quero abrir com vocês 2 Reis, capítulo 6, verso do 8 ao 23. Eu quero falar acerca de experiências sobre 4 visões. 4 visões. 2 de Reis, capítulo 6, a partir do verso 8 até o 23. 4 visões eu quero falar acerca disso. A primeira visão é acerca do rei sírio. Provavelmente era Ben-Hadad II. A segunda visão é sobre o rei de Israel, que era o rei Jorão, irmão de Acasias, filho de Acabe e Jezabel. Jorão subiu ao trono porque o seu irmão Acasias não tinha herdeiros. Amém? Era costume da época você ter herdeiros para se tornar rei. A terceira visão é sobre o profeta Eliseu, cujo nome é Deus é a salvação. Amém? E a quarta visão é sobre alguns soldados. Eu vou estar lendo o texto e vou estar explicando. E eu espero que os irmãos tenham os seus ouvidos e os seus olhos espirituais abertos para que Deus quer falar conosco nesta manhã. Amém? Vou procurar ser rápido, porque há um dia inteiro pela frente e eu não quero ser enfadonho. Amém? Versículo 8 diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Verso 9: Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Um servo e uma serva de Deus, em todo tempo, para cada ação, é imprescindível ter comunhão com Deus. Irmãos, eu não sei o que te espera essa semana, mas o que os irmãos estão fazendo agora nesta manhã é imprescindível. Os irmãos estão buscando uma comunhão a mais com Deus dentro da casa dele. Você dentro da sua casa também está buscando uma comunhão com Deus através do que o irmão dispõe no momento. O irmão não pode estar aqui, está sentado aí, está vendo pelas redes sociais. É o que nos dá hoje, essa condição de ouvir a palavra de Deus. Não faça nada sem conversar com Deus primeiro. Não dê um passo, não se movimente sem ouvir aquilo que Deus há de falar, através dos servos dele e através de uma comunhão íntima, você com ele. Amém? Verso 10, olha só o que diz: E pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma, nem 2 vezes. Deus nos avisa. Deus não é um Deus maldoso que vai deixar você tropeçar, cair e quebrar a cara. Ele vai te avisar. Basta você ouvir. Basta você fazer o que você está fazendo nesta manhã. O que será que Deus quer falar comigo? O que será que eu necessito ouvir para mim poder solucionar aquele meu problema? Deus fala com você, amém? Glória a Deus. Deus é o que fala com você. Uma vida de jejum e orações aumenta a intensidade do contato de Deus, e as respostas de oração são mais claras. Além de tudo isso que você está fazendo, jejue e ore. Vou repetir: jejue e ore, que aí estará a solução do seu problema. O aumento da sensibilidade para ouvir Deus
daquilo que Ele vai falar para você. Porque nós sabemos, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe por antecipação aquilo que nós vamos passar. E é Ele que vai dizer para você: vá para tal lugar, porque em tal e tal lugar, ali você não vai se dar bem. Quantos estão entendendo? Verso 11, olha só o que diz. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: não me farei saber que dos nossos é pelo rei de Israel? Verso 12. E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Aí eu aprendo uma coisa interessante. Se a coisa vai dar errado, Deus ele vai falar com você. Ou vai usar o homem ou a mulher de Deus para te alertar: olha, isso aí é furado, hein? Sai fora. Não vai lá não. Não vai, porque você vai quebrar a sua cara. Está aí, nesse versículo, a importância da nossa comunhão com Deus. Deus, se achar necessidade, Ele vai falar contigo no profundo. Pode contar com isso. Se Ele achar necessidade. Mas se Ele está vendo que você não está vindo, Ele vai usar o homem e a mulher de Deus para falar com você. Ouça. Entenda. Saiba que esse homem e essa mulher de Deus é alguém que Deus separou para falar para você, porque você mesmo não está ouvindo. Deus ele quer que nós sejamos vitoriosos, porque o reino de Deus são de pessoas vitoriosas. Amém? Glória a Deus. Vamos adiante, verso 13. E ele disse: vai e vê onde está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que estava em Dotã. Uma coisa importante, irmãos. Jesus falou conosco: eis que estou contigo todos os dias. Mas algo ele não precisa dizer: o inimigo também está com você todos os dias. Amém? O inimigo sabe que quem nós somos, por onde andamos e onde estamos. A palavra não vai te cobrir, não vai te colocar um véu, te tornar invisível, a não ser que seja a vontade de Deus. Amém? Se for a vontade de Deus, Ele vai te colocar um manto e naquela situação Ele vai te cobrir. Mas normalmente você vai andar, os anjos vão te acompanhar e o inimigo também. A própria palavra dele diz, né? O inimigo anda ao derredor. Então se o inimigo anda ao derredor, aonde você vai, ele vai também. Amém? Quem você tem chamado para te acompanhar? Quem tem andado com você e você nem tem dado conta? Mas vamos adiante. São perguntas que você mesmo responda a você. Não precisa levantar a mão e não falar nada. Ponha isso no seu coração. Verso 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, aos quais vieram de noite e cercaram a cidade. Olha que coisa interessante. O deslocamento de tão grande efetivo representava o medo do rei da Síria, pois a fama e a comunhão do profeta com Deus era latente. Ou seja, o inimigo sabe quem você é e sabe quem te acompanha, mesmo que você ache que está sozinho. Você olha para um lado, olha para o outro e não tem ninguém, mas saiba, um poderoso exército te acompanha. E o inimigo sabe disso, e esse homem sabia, tanto que ele não mandou nem um nem dois, ele mandou um grande efetivo para capturar um homem só. Esse homem tinha importância. Glória a Deus que a minha visão vê homens e de mulheres de Deus aqui, poderosos como o profeta. Amém? Verso 15, e olha só o que diz: e o moço do homem de Deus se levantou,
muito cedo, e saiu, eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Irmãos, eu tenho a certeza que os irmãos são inteligentes, e tenho a certeza que muitos vão saber aquilo que eu vou falar, mas eu vou falar. Existem pessoas que não entendem o que é o reino de Deus. Existem pessoas que não sabem quem você é no reino de Deus, e quem você é para Deus e o Filho dele. Não queira que essas pessoas entendam isso. Às vezes muita gente que caminha com você no Evangelho não acredita em você. Existem inúmeros casos que eu tenho a certeza que muitos aqui sabem. Pessoas que caminham com você e você contar alguma bênção, algum milagre, eles acharem: isso aí é conversa de crente, isso aí é conversa fiada. Você é alguém muito importante para o reino de Deus. É alguém poderoso nas mãos do Senhor. E muita gente não vai entender. Verso 16. Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Muito mais são os que andam conosco do que esses que estão aí no mundo. Posso ouvir um glória a Deus? Amém, é isso mesmo. O inferno tem que saber: não temas. O termo não temas carrega uma certeza de que temos a proteção de Deus, mas total dependência dele. Saiba que você tem proteção de Deus, mas entenda: você, eu, nós somos totalmente dependentes dele. Se ponha no seu lugar. Somos dependentes de Deus para tudo. Amém? Glória a Deus. Olha só o que diz Mateus capítulo 6, verso 32, a parte B. E diz assim o seguinte: bem sabe que necessitais de todas essas coisas: proteção, abrigo, casa, papá. Verso 33, olha só o que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. A justiça é de quem? O irmão está sendo assolado? Invoque a justiça de Deus. Está passando dificuldade, está sendo mal falado, as coisas estão difíceis. Busque a justiça de Deus. Amém? Busque a justiça de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não diz o irmão que está aqui, diz o próprio Deus através da palavra dele. Todas as coisas que você necessitar e que ele achar importante para a sua vida, vos serão acrescentadas. Sempre bota essa vírgula aí. Deus sabe o melhor para nós, e que ele nos dê aquilo que nós precisamos. Amém? Hebreus. E quando com fé, isso é necessário que quando nós com fé acreditamos nessa providência. Olha só o que diz Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler novamente. Ora, sem fé é impossível agradar-se. Um detalhe aqui, uma vírgula também. Precisa ter fé. Às vezes a situação está apertada. Tenho aqui a minha irmã, não estou expondo a minha irmã, todo mundo sabe da história dela, a irmã Paulinha. Ela passou por vale da sombra e da morte. Se não fosse a fé da minha irmã, a coisa poderia ter complicado. E nem todo mundo estava no nível de fé dela, porque o que ela passou realmente foi muito difícil. Sem fé é impossível agradar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. A irmã alcançou graça porque ela creu na existência dele e na vida dela, e que é galardoador dos que buscam. E ela recebeu o galardão dela. O galardão dela, ela está sentada aqui me ouvindo trazer a palavra. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Dê um glória aí. Isso é uma vitória da minha irmã. Amém? Deus nos dá uma proteção. E olha só o que fala Lucas capítulo 12.
Lucas capítulo 12, verso 31 e 32. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Verso 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou de dar os vossos reinos. Às vezes a dúvida vem por causa de uma situação que nós nos colocamos, um pecado que nós cometemos, e nós achamos que às vezes somos indignos ou não merecemos. Está aí ele falando: a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém? Leva isso no seu coração. Deus, ele tem prazer de dividir o reino dele com cada um de nós, que está aqui e está aí também. Amém? Verso 17, voltamos lá, em 2 de Reis. E olha só o que diz, no verso 17, de 2 Reis, capítulo 6, querido. E olha só o que diz: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu que eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Às vezes, eu não cheguei a esse ponto, mas às vezes é necessário Deus falar assim: ai, fala com esse cara aqui, ele está me atrapalhando, ele está dizendo que eu não vou conseguir. Abre o olho desse abençoado, mostra para ele o que está me cercando, de onde vem a minha vitória. Peça a Deus, abre os olhos, porque esse povo também tem a intenção de tirar a sua fé. Eles vêm vindo de uma forma que a sua fé vai caindo, você vai esmorecendo. Peça a Deus, se for necessário, para que abra o olho dele. Abrir os olhos muitas vezes é da cegueira espiritual, porque muitas coisas Deus ele não vai materializar, ela vem do mundo espiritual, e muitos não vão entender. Existe gente dentro da igreja que não consegue assimilar o mundo espiritual, que demais o povo aí fora, que esses que nos tiram a paz. E essa cegueira é a pior que a natural, impedindo-nos de termos experiências extraordinárias com Deus. Se você não tem os olhos espirituais abertos, você não vai ter discernimento e nem vai entender, e Deus ele também não vai poder te dar, porque você está com os olhos espirituais fechados. Olha só o que diz lá em Salmos 34, versos 4 ao 6. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou de todos os meus temores. Segura aí, volta lá. Quem te livra dos seus temores? O Senhor. É Ele que vai te dar alívio, Ele que vai te dar a direção. Voltando lá, mas para tudo isso, nós temos que ter uma comunhão contínua com Deus. Não é só vir ao culto aqui, fecha a Bíblia, cruza aquela porta e só volta no domingo seguinte. Não, essa comunhão é constante. E se você tem dificuldade, a casa tem vários meios que você pode usar para que você tenha essa comunhão. Quer ver um exemplo? Não amanhã, mas depois de amanhã, às 6 horas da manhã, tem lá um tempo de busca e oração. É coisa rápida, irmãos. Você ali se trocando, fazendo as suas coisas pela manhã, você é só escutar, e aí você vai estar com o discernimento um pouquinho mais. Naquele dia mesmo Deus vai mostrar para você que Ele está te dando grande livramento através de uma simples palavra. Aí um versículo 2, e quem está trazendo, fala, e o seu dia é cheio, para a glória de Deus. Verso 5. Olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos não ficaram confundidos. Verso 6. Clamou esse pobre, e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Guarda esses versículos,
Se você está bem agora, glória a Deus. Se você está passando um pouco apertado, ou sabe que a coisa vai complicar, leve isso com você. Clama, e o Senhor vai te ouvir, e vai te salvar todas as suas angústias. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Verso 18, voltamos lá para a 2 de Reis. E diz assim: e como desceram a ele, e Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Uma vírgula aqui. Há poder na sua palavra. Que da sua boca saia bênção, ainda que a situação esteja complicada. Saia a bênção da tua palavra. Abençoa que estão lhe perseguindo, que estão lhe maltratando. E você vai ver o que Deus vai fazer. Nesse caso, no verso 18, a cegueira é uma cegueira especial. E igual a ela, aconteceu também uma vez lá em Gênesis. Os irmãos vão lembrar a história. Lá em Gênesis, quando aqueles 2 anjos entram em Sodoma e Gomorra. E lá, as pessoas de lá queriam pegar eles. E de repente eles ficam cegos. Depois os irmãos leiam esse versículo lá. Está lá em Gênesis capítulo 19. Não precisa abrir não, tá? Gênesis capítulo 19. Lá, depois os irmãos leem lá essa história. Dizem que eles ficaram cegos. E não conseguiu achar a maçaneta na porta para poder entrar dentro da casa. Para esse termo, o termo hebraico é sanverim. Acho que o termo é esse mesmo. Que significa confusão de mente. Os soldados, então, eles não conseguiram enxergar o óbvio. O homem de Deus não mandou Deus matar com aquele monte de carruagem que tinha. Ele pediu, só bota a cegueira neles. E olha só o que continua no verso 19 e 20. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade, segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Ou seja, tiraram daquele lugar e foram para um outro lugar, através da palavra que o Senhor ouviu da boca do homem de Deus, e achando boa, ele fez na vida deles. Verso 20. E sucedeu que chegaram eles a Samaria. Disse Eliseu: ó Senhor, abra a esses os olhos para que vejam. E o Senhor abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Aqueles guardas tiveram as vistas cegas espiritualmente falando, e não distinguiram quem era o profeta, e nem quando saíram da cidade de Dotã e foram ter em Samaria, que era uma cidade muito maior. Os irmãos, vão guardando isso. Peço em nome de Jesus. Deus, Ele quer fazer o mesmo com vocês. Não igual ao texto, mas similar. Deus, Ele quer mudar a rotina de vocês. Ele quer mudar a rota de vocês. Creiam nisso em nome de Jesus. Verso 21, 22 e 23, para nós estarmos encerrando. E quando o rei de Israel os viu, disse a eles: filho-los-ei, meu pai. Olha, verso 22. Mas ele disse, o profeta: não os ferirá. Ferirá tu os que tomaste prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante de pão e água, para que comam e bebam e vão para o seu senhor. Verso 23, para nós encerrarmos. E apresentou-lhe um grande banquete, e comeram, beberam, e despediu, e foram-se para o seu senhor. E não entraram mais tropas de Israel, tropas de Sírio, na terra de Israel. O que eu aprendo com isso? Abençoando quem te protege, Deus vai fazer isso, com que essa pessoa
continua o ciclo de vida dele, porque ainda não era o momento dela ser ganha para Jesus, nem com o seu testemunho, não com a situação, mas outra pessoa iria ou irá ganhar, segundo a vontade de Deus, essa pessoa para Jesus. Se você manda matá-lo, você fica com o sangue dessa pessoa na sua mão. Abençoa. Você não conseguiu, outro vai conseguir. E não é porque você não tem comunhão com Deus, é porque era um propósito de Deus. O profeta de Deus entendeu isso, e que nós entendamos isso. Às vezes é melhor soltar e abençoar do que prender e pedir para Deus exterminar. Dê a oportunidade a outro de alcançar essa graça, conquistando justamente essa vida que tanto te prejudicou. Amém? Na sua busca em maior comunhão, as experiências com Deus, faça como Jesus. Tire um tempo a sós. Eu acho que foi a Thalita que falou qualquer coisa desse gênero. Me perdoa, Thalita. Mas tire um tempo a sós com Deus. Esse tempo a sós, isso foi ela que falou. Esse tempo a sós, você pode tirar no seu transporte público, caminhando para o teu trabalho. Esse é um tempo a sós. O tempo a sós, ainda que tenha um monte de gente ao seu lado, você pode se ligar no trono da graça. Você não precisa estar o tempo todo sofrendo os males da terra. Você pode estar ligado ao trono da graça, e Deus, Ele vai te trazer o alívio ao seu coração. Jesus tirou um tempo a sós. Olha o que diz Mateus capítulo 14, verso 23. A equipe de louvor, se quiser subir, pode subir. Palavra rápida, meu irmão. Glória a Deus por isso. E olha só o que diz. E despediu a multidão. Quem despediu? Jesus. Subiu ao monte para orar à parte, ou seja, sozinho. Chegando já à tarde, ele estava como? Só. Vivemos num mundo que nós temos que ter atenção. Mas quando nós nos ligamos ao trono da graça e não nos perdemos dos nossos pensamentos, dos nossos devaneios, Deus, Ele dá a proteção a nós. Acampa anjos ao nosso redor, e nós podemos ter liberdade de falar com Deus. A Bíblia fala que o véu rasgou de alto a baixo, e hoje você, eu, temos acesso a Jesus. Amém? Olha o que diz em Mateus mesmo, capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tenha o seu coração limpo. Limpo pela palavra, limpo pelo seu andar com Cristo, limpo porque você é um homem e uma mulher de Deus. E a esse, com certeza, você verá a Deus. Capítulo 7, versos do 7 ao 11. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. E qual dentre vós, o homem e a mulher, que pedindo pão ao seu filho, lhe dará pedra? E pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará aos que lhe pedirem? Que nosso Deus, na nossa busca constante, Ele seja sempre próximo a nós. Que o nosso Deus, na sua busca constante, Ele se faça presente nas nossas vidas, se torne palpável a nós. É o que eu peço a Deus nesta manhã, já agradecendo. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Pai, graças nós te damos nesta manhã, Senhor. Obrigado que falaste conosco no profundo. Queremos te louvar e te agradecer por nossa presença, ainda neste local, ainda nesse templo. E sabemos que ela irá nos acompanhar até nós chegarmos em casa, Senhor. Muitos de nós vão ter uma semana pesada, uma semana difícil. Alguns estão aqui por conta disso, Senhor.
pedindo: Pai, traz uma palavra para mim, diz o que eu tenho que fazer. Eis aí, meu irmão, a palavra do Senhor. Deus é com vocês e com certeza Ele irá, eu tenho a certeza que irá lhe abençoar. Irmão, procure uma comunhão com Deus. Irmão, saiba que o teu Deus, o nosso Deus, Ele é poderoso para reverter toda a situação. Deus, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos nesta manhã. Pedir, Senhor, ser com eles, aumente a fé deles, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, segundo a tua vontade, Senhor, realize o desejo de cada um deles. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ouvir uma canção.